Muito bom dia, nação. Logo cedinho na manhã desta segunda-feira já estamos aqui trazendo notícias e informações do Flamengo para vocês. E tem bastante notícias aqui, nós separamos aqui a imprensa esportiva de todo o Brasil, porque eles rasgaram o verbo sobre a vitória do Flamengo em cima do Santos por 3-2. Inclusive, o Flamengo nesse momento está em terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Então teve comentarista que elogiou o Flamengo, teve outros que criticaram a forma que o Flamengo jogou contra o Santos, que o Flamengo deveria ter goleado o Santos pelo fato do Santos estar vivendo um mau momento. E também teve comentaristas falando sobre os novos reforços, dizendo que se os reforços jogarem o que se espera deles, se eles jogarem o que a torcida está esperando que eles joguem, o Flamengo vai começar a decolar. Como eu falei, nesse momento o Flamengo está em terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. O Flamengo está com 22 pontos atrás do Grêmio, que é o segundo colocado, que tem nesse momento 23 pontos, e o líder atualmente é o Botafogo com 30 pontos. E a próxima partida do Flamengo será contra o Alcas pela Libertadores da América, e o técnico Jorge Sampaoli falou que nessa partida o Flamengo será bem diferente. Então nós vamos aqui analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil. Teve o João Guilherme, tem o Sormani falando também sobre o momento ruim do Santos, que o Flamengo aproveitou esse momento. Tem também o Pilhado falando aí sobre o Flamengo, o Benja, tem inclusive o João Guilherme falando sobre os novos reforços que vão chegar, que inclusive o técnico Jorge Sampaoli fez um pedido inusitado para o Flamengo, fazer de tudo para contratar o De La Cruz. Inclusive, no final, na sexta-feira, se não me engano, foi dito que o Flamengo não insistiria mais pelo jogador, que não daria certa negociação, mas o técnico Jorge Sampaoli bateu o martelo e quer a contratação do jogador. Então vamos aqui analisar nesse momento, já chega explodindo o dedo no like, vamos bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, eu preciso da força da nação. Cresce nesse vídeo o canal ESPN João Guilherme, canal do Pilhado, link na descrição, bora para mais notícias do Mengão. Partida, Edu, foi assistida pelo novo técnico do Santos, Paulo Turra. Ele ficou no camarote da presidência aqui na Vila Belmiro. Pela primeira vez viu a equipe que ele passa a assumir a partir desta segunda-feira. Nós temos até imagem dele deixando o camarote da Vila Belmiro e se dirigindo aqui aos vestiários depois de 40 minutos terminada a partida entre Flamengo e Santos. Flamengo consegue se reabilitar dos 4-0 contra o Bragantino, leva 3 pontos para o Rio de Janeiro e, como eu disse, joga agora na terceira colocação a possibilidade de tentar se aproximar do líder Botafogo. Tem jogo quarta-feira contra o Alcas, no Maracanã, precisando pelo menos de um ponto para garantir classificação na Copa Libertadores. Que golaço, hermano. Otro más vamos sumando con el equipo también. Contento con el trabajo del equipo. Vamos arriba. Vitória importantíssima. Ó, virou spike. Baixinho é bom de cabeça, né, cara? Só queixo no ombro, mas feliz de poder ajudar a equipe. É um jogo difícil, fora de casa. Vamos seguir forte aí, que agora é no Maracanã. Temos a nossa nação novamente nos ajudando e convocar todo mundo aí para fazer um grande jogo na quarta-feira. O que trouxemos aqui da Vila Belmiro neste domingo à noite, desta vitória da equipe do Flamengo, 3-2 contra o Santos. Boa sequência de Sport Center. Obrigado, Xará. Perfeito. A luz apagou, mas tá bem claro, tá bem legal. E ótimo boletim, as informações do Eduardo Afonso. Vamos aos números da partida. Vitória por 3-2. Não foi o 5-4, aquele encontro histórico, né, de Ronaldinho com o Neymar, mas tivemos 5 gols. Mas não dá nem para comparar com aquele jogo, nem de perto, hein, em nível de futebol. 67% de posse de bola do Flamengo, que teve mais passes certos. 633 contra 281. Chutes certos, no entanto, deu Santos. Olha que coisa, mesmo com menos posse de bola, menos passes certos, mas foram 12 chutes, 6 efetivamente no alvo contra 10 e 4 do Flamengo. 12 ações na área rival do Santos, 3 vezes mais do Mengão. Escanteios, 2 para o Peixe, 7 para o Flamengo. Aí, Flamengo, terceiro colocado, então, chega ao mesmo número de pontos do Palmeiras, mas tem uma vitória a mais, 7-6. O Santos tentou, o Santos correu, o Santos chegou a buscar 2 vezes o empate, mas não deu. Deu o Flamengo 3-2 na Vila Belmiro sem público nenhum. É o preço que se paga por toda aquela confusão que a torcida do Santos causou. Olha, o Santos são 10 partidas sem vitória.
O Flamengo jogou um partidaço? Não jogou um partidaço, jogou o suficiente para ganhar do Santos. E com todo o respeito do mundo ao time do Santos, que hoje, infelizmente, tem um time muito fraco, mas não tem nada melhor para se reabilitar hoje do que pegar o Santos. Corinthians vinha mal, ganhou do Santos. Continua mal, mas ganhou do Santos. Flamengo tomou 4-0 do Red Bull na quinta-feira, pegou o Santos hoje e ganhou. E foi um jogo bom no segundo tempo. Jogo aberto, lá e cá, mas deu a vitória do Flamengo, que pula para terceiro lugar do campeonato. E ó, o Flamengo tá subindo, hein? Mas a gente tem que lembrar aqui, o Flamengo venceu um Santos fraquíssimo, um dos piores Santos dos últimos anos, um time que está lutando, sim, vai lutar contra o rebaixamento. Na Vila Belmiro, sem público, até nisso o Flamengo deu sorte. Até pela entrevista que o Sampaoli deu. O Sampaoli deu uma entrevista na Flá TV, onde ele disse que ele iria priorizar totalmente o toque de bola, que o chutão para fora não era perdoado por ele. Ele até falou, eu não consigo entender por que no Campeonato Brasileiro, por que no futebol brasileiro, o chutão para arquibancada, ele é tão valorizado. Ele falou que no time dele ele nunca vai querer chutão para fora, que ele gosta do carinho com a bola, ele gosta da posse de bola. Ele deu essa entrevista nesse período de treinamento. E aí eu digo para vocês, eu falei, caramba, o Sampaoli com esse tempo de treino vai fazer esse Flamengo jogar, vai fazer esse Flamengo se encaixar. O Flamengo piorou. O Flamengo voltou desse período parado, desse período só treinando, sem jogos, data FIFA, amistoso de seleção brasileira, sem jogar nada. Porque, me desculpa, a vitória contra o Santos é importante, chega na terceira colocação, mas não jogou nada. O Flamengo conseguiu ser pressionado por um Santos frágil, por um Santos pressionado, por um Santos que joga mal, por um Santos que está sem treinador. O Flamengo conseguiu ser pressionado no final do jogo por um Santos que vive uma das piores fases dos últimos anos, vai. Então, é muito ruim. Depois de um 4-0, como foi para o Red Bull, essa vitória agora contra o Santos, ela dá uma tranquilidade, ela é um bom resultado, mas ela é uma partida para se questionar. Pulgar, mais uma vez fazendo uma boa atuação e um belo gol, tá? O Pulgar, eu dou um destaque. O próprio Fabrício Bruno, tá? Eu acho que fez uma boa atuação. O Cebolinha, às vezes, parece que vai crescer um pouco, mas ainda é muito irregular e ainda não explico o investimento que foi feito nele. Agora, o Flamengo como conjunto que está me assustando, porque eu acreditava muito que o Sampaoli ia fazer esse time fluir, ia fazer o Flamengo ter um conjunto, ia fazer o Flamengo jogar um belo futebol. E ainda não aconteceu. E não aconteceu principalmente depois desse tempo que ele teve para treinar. Então, duas coisas que eu acho que o Flamengo está devendo muito. Primeiro, grande defeito, a intensidade. É um Flamengo sem intensidade nenhuma, tanto para marcar quanto para atacar. Não é um Flamengo intenso. Eu sou o primeiro a dizer, eu não acho que o Sampaoli tem que sair. Depois de demitir tantos treinadores, o Flamengo precisa bancar algum. O Flamengo precisa ter um treinador que ele diga assim, não, agora vamos bancar. Independente se vai ter resultado ou não, independente se não conquistar título nenhum no ano, o Flamengo precisa ter a sequência de um treinador. Já basta de troca de treinadores. E o Sampaoli é um cara que eu acho que tendo tempo de trabalho, ele vai fazer esse time do Flamengo encaixar. Talvez não esse, talvez um time montado por ele, com reforços, com jogadores que ele indique, mas eu acho que depois de demitir tantos treinadores, o Flamengo tem que deixar um trabalhar. Não adianta, se ficar treinando, trocando o tempo todo, o Flamengo nunca vai encaixar uma regularidade como encaixou com o Jorge Jesus. O Flamengo precisa dar tempo de trabalho. Eu não estou culpando o Sampaoli, Matheus, mas eu também preciso dizer que por conhecer o Sampaoli, por saber que ele gosta do futebol bem jogado, eu achei que o Flamengo ia voltar outro dessa data FIFA e não voltou. O Flamengo voltou pior. Ah, quer que tire o Sampaoli? Não. Eu quero que o Sampaoli continue, mesmo não ganhando título nenhum, que ele fique para a temporada que vem e faça uma pré-temporada com o time que ele quiser montar, para que depois o Flamengo possa ter uma sequência com um bom treinador. Senão não adianta, vai ficar trocando o tempo todo e as coisas nunca vão melhorar. Agora, apatia, eu concordo, não é culpa do treinador, apatia é culpa de jogador.
O jogador que não tem tesão para jogar no Flamengo, ele tem que ser demitido. O jogador que entra em campo e fica acomodado, ele tem que ser demitido. Porque é o que eu falo, motivação de jogador não tem que ser, eu fico puto com esse negócio, mas os caras já ganharam tudo, eles estão meio acomodados, é normal. Normal é o escambau. O que tem que motivar jogador são 45 milhões de torcedores, que é o tamanho da torcida do Flamengo, é o salário que ele ganha em dia, uma fortuna, porque nesse time do Flamengo tem 5 ou 6 que ganham mais de 1 milhão por mês, e alguns que não ganham 1 milhão, que ganham muito perto disso. O que tem que motivar jogador é ser uma geração vitoriosa, é o dia a dia, não é já ter ganhado tudo. Então pede para sair, pô. Então seja honesto com a torcida do Flamengo. Se tá acomodado, se tá apático, porque já ganhou tudo e não tá motivado para jogar no Flamengo, pede para sair. O que não pode é ver um Flamengo sem vontade. É ver um Flamengo que tem um elenco com potencial para conquistar tudo, jogar do jeito que tá jogando alguns jogos. Se o Bruno Henrique voltar, como eu falei, 70% do que ele jogava em 2019, eu digo até mais, 60%, ele já tem que barrar o Cebolinha. E o Bruno Henrique voltando é um baita reforço para esse Flamengo. Bruno Prado, Flamengo 3, Santos 2 na Vila Belmiro. Um placar que, claro, em termos de classificação, muito bom para o Flamengo. Sim, e o Sampaoli sempre gostou de times muito intensos, né? O Sampaoli sempre teve essa proposta de ter a bola, ocupar o campo do adversário, e para isso dar certo, você tem que perder a bola e imediatamente já pressionar. Então ele gosta de um outro tipo de jogo. O time do Flamengo, acho que é difícil hoje ainda falar da questão física, né? Ainda mais depois de mais uma parada, uma preparação. Aí fica um questionamento sobre a postura, sobre a mentalidade do grupo, né? Se é um elenco saciado, se é um elenco em alguns momentos até acomodado, tem a característica dos atletas fisicamente, aí você pode tentar entrar na questão física, mas não da preparação física, mas de jogadores que estão ficando mais velhos, estão tendo problemas, realmente é um elenco que não suporta mais, por idade, por lesão, por qualquer outro motivo, porque realmente fica uma postura, dá a impressão de uma postura de um time assim muito lento, pouco intenso, e eu não imagino que os jogadores vão dizer, vão combinar, vamos jogar de maneira lenta. Não é isso, com certeza não é isso, mas eles por algum motivo não conseguem fazer, que pode estar no mental, pode estar no físico, é difícil saber, pode ser na parte mental um time que se acomoda muito fácil, e aí, mesmo que não seja uma coisa combinada, não digo, não é uma coisa combinada com certeza, mas pode ser uma coisa já meio que introduzida, é um time que quando consegue algumas coisas, ele relaxa de maneira muito fácil. É um time de jogadores que já estão ali vencedores no clube, tem moral, tem peso com a torcida, com o público, com a imprensa, e acabam acomodando muito fácil. É um clube que não tem essa mentalidade de ter que disputar sempre para poder ganhar. É um time que talvez no ano passado tenha conseguido os 2 títulos jogando por muito pouco tempo, e aí fica aquela impressão, a gente se conseguir jogar de vez em quando já é o suficiente para ganhar, para ser competitivo, para vencer a maioria das equipes, e não é assim, né? O time tem que brigar, tem que lutar, tem que buscar, e talvez falte essa mentalidade, que não é fácil, e aí não digo que é culpa o treinador colocar essa mentalidade, não é uma coisa automática, não é uma coisa, a partir nós vamos jogar assim e cobra de uma maneira que a partir do outro jogo a postura vai ser diferente. Acho que é uma coisa já meio enraizada, né? Essa coisa de talvez não fazer no máximo a gente consiga. Até consiga algumas vezes, mas não é sempre que vai conseguir. E a torcida fica exigindo isso porque o Flamengo tem um elenco com muitos jogadores de qualidade e que podem apresentar mais, né? Mas tá meio preso o negócio. A coisa não flui. E repito, ainda não voltou ao nível de antes da data FIFA. Hoje foi de novo, não uma atuação horrorosa como o Bragantino, mas não foi uma boa atuação. Foi uma atuação razoável, mas o Flamengo venceu o jogo, e isso é o mais importante. Santos fez 2 gols em falhas defensivas, né? O contra-ataque do primeiro gol parecia um gol de pelada, foi todo mundo lá para frente e largou o sistema defensivo, e o Santos com jogadores rápidos, Soteldo, Mendonça, conseguiu encaixar um belo contra-ataque. Soteldo é um ótimo jogador, eu acho, e ele achou um passe brilhante para o Mendonça
que teve a sua vida facilitada porque o Léo Pereira não acompanhou. Parou de correr na metade do caminho, acabou vacilando, e aí o Santos conseguiu fazer. E depois o segundo gol do Rodrigo Fernandes, na minha avaliação, embora a bola tenha sido em cima dele muito rápida, eu acho que o goleiro Matheus Cunha, ele colaborou ali. Ele acabou espalmando no reflexo nos pés do jogador do Santos. Ele poderia ter espalmado para o lado, ou então ter tentado até segurar a bola. O Matheus Cunha, ele é um bom goleiro, que tem potencial para ser titular do Flamengo, mas ele, às vezes, ele gosta de soltar umas bolas. Isso aí já deu para perceber. É uma característica de jogo do goleiro do Flamengo, que está bem e merece uma sequência, mas acho que ele deu uma vacilada ali no gol. Concorda comigo? E aí? Eu acho, uma crítica que eu faço ao Sampaoli é que ele demora muito a mexer na equipe às vezes, né? Ele hoje deixou o Arrascaeta, o Thiago Maia de fora do jogo, o Pedro naturalmente sairia por causa da volta do Gabigol, o Arrascaeta e o Thiago Maia foi uma escolha dele, uma opção técnica. Ele manteve o Everton Ribeiro no time, tirou o Arrascaeta. O Everton Ribeiro, embora tenha feito gol hoje, tenha participado bem do jogo, ele está melhor fisicamente do que o Arrascaeta, mas eu acho o Arrascaeta mais jogador do que o Everton Ribeiro, mais decisivo, mais importante para o time do que o Everton Ribeiro. A história do Arrascaeta na equipe do Flamengo mostra isso. Então o Sampaoli, ele dá pistas de que ele não vai ter mais Arrascaeta e Everton Ribeiro juntos no time do Flamengo. O Gerson está ganhando um espaço mais adiantado. O Pulgar virou titular absoluto. Aliás, esse é o grande acerto até o momento do Sampaoli, que trouxe esse jogador, que dá uma enorme qualidade ao meio-campo do Flamengo, e fez hoje um belíssimo gol, né, o terceiro gol de muita categoria. Ele tem muita classe. Então, Pulgar, o Gerson, são titulares do meio-campo dele, e ele dá a impressão de que ele começa a querer fazer com Arrascaeta e Everton Ribeiro o que ele está fazendo com Gabigol e Pedro. Ele não vê os dois juntos, ele vê um de cada vez. Vamos aguardar a escalação de quarta-feira contra o Alcas no Maracanã, mas o Sampaoli, ele tem essa característica. Ele mexe bastante no time, mas ele começa a dar indícios dessa situação. Principalmente aí com a chegada do Alan, o Luiz Araújo, que são jogadores que ele pediu. Acho que teremos uma disputa de espaço no time entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. E a minha opinião é a seguinte: há necessidade de haver essa disputa? Nenhuma. O Arrascaeta é um jogador superior ao Everton Ribeiro e mais importante para o time. Agora, temos que falar também. O Arrasca não está bem. Ele não está bem. O Arrascaeta é um jogador de 29 anos, que tem problemas de lesão, todos sabem da lesão que ele teve no pubis, e ele já demonstra, aos 29 anos, uma fragilidade física. Para um cara que é novo ainda, não atingiu nem o seu auge ainda. Então isso é preocupante, porque ele é um cara novo, que tem muitos anos ainda pela frente no futebol, mas fica uma dúvida: será que vamos ter o Arrascaeta ainda jogando no nível que nós vimos? Porque o Arrascaeta, ele é um cara que já joga bem há muito tempo. Ele surgiu no Defensor do Uruguai, semifinal da Libertadores de 2014, foi muito bem, jogou muita bola lá do Felipe Gedós, brasileiro, vocês se lembram disso? Aí ele veio para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro ele teve uma primeira temporada em que ele foi discreto, se adaptando. A partir do segundo ano, ele se soltou e começou a jogar. E começou a decidir jogo, dando passe, fazendo gol. Torcedor cruzeirense sabe disso, pode entrar aqui na live e falar para mim. E aí ele jogou bem no Cruzeiro 16, 17, 18. Fez gol que eliminou o Flamengo da Libertadores, fez gol que deu título ao Cruzeiro da Copa do Brasil diante do Corinthians, dentro da arena em Itaquera. Aliás, foi o último jogo dele com a camisa do Cruzeiro, né? O último grande momento dele com a camisa do Cruzeiro. Aí ele veio para cá no Flamengo em 2019, no mês de janeiro, e a partir daí todo mundo sabe da história. 2019 foi o auge,
2020 foi decisivo, 2021 já começou a aparecer com muitas lesões, mas mesmo assim teve participações importantes. 2022, nos jogos decisivos de mata-mata, contra Atlético Mineiro, contra Corinthians, contra São Paulo, ele apareceu, ele decidiu, ele é um cara decisivo, é um cara que desequilibra. Esse ano, contra o Fluminense, Copa do Brasil, ele foi lá, fez o primeiro gol de cabeça, abriu espaço para a classificação e por aí vai. Então ele é um grande jogador, ele é um craque. Mas essa situação física do Arrascaeta, ela é preocupante. Então dá a entender que o Sampaoli já percebeu isso, ele vai fazer ali meio que um revezamento entre Arrascaeta e Everton Ribeiro. Ele tem ainda o Matheus França, que também está machucado, mas é um garoto com muita saúde, com muito talento, que pode ganhar espaço nesse time. E estão chegando jogadores que ele pediu pessoalmente. Luiz Araújo, Alan, ele quer o De La Cruz de qualquer maneira, difícil, mas ele quer, ele insiste, e esses jogadores entrarão no time, com toda certeza, né? Então vamos aguardar, porque eu tenho a impressão de que a partir de agora, a partir do mês de julho, quando começa o segundo semestre, nós vamos começar a ver um time do Flamengo com uma formação diferente. Por exemplo, eu imagino um meio de campo com Alan, Pulgar, Gerson e Arrascaeta, se ele estiver bem, Luiz Araújo e Gabigol. Ele tem dado muito espaço ao Cebolinha. Mas será que com a chegada do Luiz Araújo ele vai continuar dando esse espaço para o Cebolinha? Se ele colocar 4 jogadores no meio campo? Talvez não. Talvez ele coloque o Luiz Araújo pelo lado direito, que é um cara que ele tentou levar para o Atlético Mineiro e para o Olympique de Marselha. Ele é fã do Luiz Araújo. Então, nós vamos ver transformações no time do Flamengo. Não tenham dúvida disso, né? O Flamengo vai mudar de cara, né? O time terá novos encaixes. E vamos ver se com isso o Flamengo consegue aí melhorar, subir de rendimento. Outro, por exemplo, que provavelmente perderá lugar no time é o Thiago Maia. Deve sair do time com a chegada do Alan. O Alan chegando deve formar a dupla com o Pulgar. O De La Cruz chegando, ele vem para jogar, alguém vai sair. Everton Ribeiro é um cara que tem grande chance de deixar o time. A Arrascaeta também, se não melhorar fisicamente, pode até rodar o Arrasca, coisa que a gente não imagina. Então o Flamengo passará por transformações. Estão negociando com um zagueiro, estão tentando um zagueiro também, um lateral esquerdo, já contando com o encerramento da carreira do Felipe Luiz no final do ano, e alguém que possa alternar ali com Ayrton Lucas. Então vamos ver. O Flamengo, com certeza, será um time com formação diferente. O Agustin Rossi chegou. Será que o Matheus Cunha vai conseguir se manter no gol do Flamengo? Acho que até agora ele tem uma sequência que ele merece permanecer no gol do Flamengo. Repito, acho que ele hoje bobeou no gol do Santos, o segundo gol do Rodrigo Fernandes, mas ele, por exemplo, fez uma atuação extraordinária contra o Bragantino em Bragança Paulista, e poderia o Flamengo ter perdido de 8 ou 9 se não fosse a atuação do Matheus Cunha. Essa reformulação, ela está começando a acontecer. Eu acho até que demorou bastante. O Sampaoli, ele prefere trabalhar com jogadores mais experientes, de mais nome, de mais bagagem, mas ele hoje, por exemplo, já deu espaço para o garoto Vitor Hugo no meio-campo. Tenho a impressão de que se o Matheus França tivesse liberado, ele também daria espaço para o Matheus França. O Wesley, por absoluta necessidade, virou o titular da lateral direita do Flamengo e vem fazendo o seu papel. Agustin Rossi está chegando, vem aí um zagueiro, vem aí mais um lateral esquerdo. Alan está chegando, o Flamengo tenta De La Cruz, se não conseguir o De La Cruz vai tentar outro jogador. Luiz Araújo está chegando, ou seja, o elenco ele será reformulado. Uma situação que eu lamento bastante, hoje, por exemplo, tivemos a semifinal do Carioca Sub-20 entre Fluminense e Flamengo lá em Xerém. Fluminense venceu por 1-0. O Matheus Gonçalves estava nesse jogo.
Eu acho que esse menino, pelo que fez no início do ano, uma sequência que ele teve com o Vitor Pereira, e pelo talento que ele tem, ele merecia pelo menos estar no grupo principal e ganhar um pouco mais de minutos, entrar mais nos jogos. Pelo visto, ele está perdendo espaço. É uma pena, porque ele é um jogador diferente. Sinceramente, o Flamengo veio antes da data FIFA com 10 jogos sem perder, parecia que tinha engrenado, mas agora, depois da data FIFA, está esquisito. Não está legal. O time caiu de rendimento. Então, o Flamengo não é hoje um time que passa confiança à sua torcida de que ele pode engrenar. O torcedor não sabe qual é o modo que será ativado pelo Flamengo ao entrar em campo. Se é o modo preguiça ou é o modo vamos jogar. Né? O Flamengo hoje não estava nem no modo preguiça, nem no modo vamos jogar. Estava no modo intermediário, no nível intermediário. Gente, é o seguinte. Olha, eu esperava coisa pior, sinceramente. Eu esperava coisa... Apesar de o Flamengo ter sido goleado pelo Bragantino na última quinta-feira em Bragança Paulista por 4-0, blá, 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 eu esperava que o Santos fosse tomar um sacode. Eu acho que o Jorge Sampaoli vai mexer em muita coisa com essa data, com a abertura da janela de transferência. Os jogadores estão sendo contratados, outros virão. Tem muito come-dorme aí nesse time do Flamengo que vai dançar. Entendeu? Agora, o Flamengo pode fazer isso, porque ele tem grana. Tá cheio de come-dorme? Manda embora, encosta, e aí você pega e contrata novos jogadores. O Santos não pode fazer isso. Lamentavelmente, o Santos não tem a menor condição de fazer isso. Porque o Santos não tem dinheiro. O Santos não tem dinheiro. O Santos hoje não está à altura do Flamengo. A história do Santos é uma história mais rica do que a do Flamengo. Olha, torcedor do Flamengo, você pode me xingar, falar o que você quiser, mas história é história, velho. A gente teve o Pelé. Vocês não tiveram. O maior jogador que vocês tiveram foi o Zico, que não amarra a chuteira do Pelé. Tá? Então a história do Santos é maior do que a história do Flamengo. Muito maior. Mas o Flamengo hoje tem por trás de si uma mídia violenta, boa, violenta no sentido de, portentosa, tem uma torcida maravilhosa e está muitíssimo bem administrado, com faturamento anual superior a 1 bilhão, enquanto o Santos fatura 350, quando dá sorte, milhões, por temporada. Então, se o Flamengo vai mal e precisa contratar, ele vai lá e contrata. O Santos não tem essa condição, lamentavelmente. Então, voltando ao que eu estava falando agora há pouco aí. O Santos, hoje, ele não está na mesma prateleira do Flamengo. Não está. Não está. Não está. Em termos de elenco, em termos de time, em termos de instituição, em termos de torcida, em termos de estádio, em termos de patrocínio, enfim, em termos de tudo. O Santos está lá embaixo. O Santos está lá embaixo porque ele se apequenou de uma maneira tão grande nessa administração que, olha, vai demorar muito para se recuperar. Muito. E eu só espero que no final desse ano de 2023 o sócio do Santos não faça a besteira de reeleger o Andrés Rueda. Porque é esse senhor, Andrés Rueda, que colocou o Santos na situação que ele se encontra. E que com a maior desfaçatez, um cinismo, com uma cara de pau incrível, dando uma entrevista ao Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, meu companheiro, gosto muito dele, disse que o Santos vai brigar pela Libertadores. Aonde? Aonde? A quem ele quer enganar? Quem ele pensa que o torcedor do Santos é? Burro? Ignorante? O que ele imagina? O torcedor do Santos está vendo o que esse time pode fazer. E o que esse time pode fazer é muito pouco, a menos que no meio do ano ele consiga contratar jogadores. Mas não tem dinheiro. O Santos não concorre com ninguém para contratar bons jogadores. E o que é que acaba sobrando para o Santos na janela de transferência? Baba. A baba por baba, fica com essas babas aí mesmo. E a base não oferece nada de interessante. Porque quando o Santos tinha essas babas, como ele tem hoje, sempre aparecia na base o moleque Salvador.
como apareceu o Robinho, como apareceu o Neymar, como apareceu o Rodrigo e como apareceu o Pelé. Hoje não tem ninguém. Não tem ninguém. E nas mãos, ou melhor, nos pés de Ângelo e Marcos Leonardo, que são as duas joias do Santos, essa tristeza que a gente tá vendo aí. O Clube do Santos é glorioso, é muito grande, né? É um clube mais famoso lá na Europa, no mundo todo, por conta do Pelé. Eu não contrataria o Paulo Turra, como você falou, é uma aposta, é um treinador, né, emergente, né, de agora, só trabalhou no Atlético Paranaense, poderia ter contratado um treinador mais tarimbado, né, para a ocasião, nesse momento o Santos lá embaixo precisa de um treinador que venha sacudir o elenco, né. Bom, agora ele vai pegar um time do meio campo para trás, é um time muito fraco, o Santos tem um ataque bom. Lembra do Flamengo? Daquele Flamengo dos anos 90, André? Uhum. Que tinha Edmundo, Romário, sabe? Era o ataque dos sonhos, e do meio campo para trás era o time do pesadelo. Quer dizer, então, o Santos é assim. O Santos tem um ataque bom, só que do meio campo para trás são jogadores medianos. Um time muito fraco, muito frágil, e o adversário vence com facilidade. O Flamengo hoje não jogou muita coisa. O Flamengo jogou pouco, mas o pouco que fez foi suficiente para vencer e assumir a terceira colocação. E ainda Miller não foi com a equipe titular, o Flamengo. Não, foi misturado. Foi um time bem mesclado mesmo. O Santos que se cubra. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações então do Flamengo. Então o Mengão venceu por 3-2 a partida contra o Santos e agora vai enfrentar o Alcas pela Taça Libertadores da América. Eu gostaria que você, na manhã desta segunda-feira, escrevesse nos comentários o seguinte: qual a sua análise referente a essa partida do Flamengo contra o Santos? Porque a imprensa esportiva ficou dividida. Alguns elogiaram o Flamengo, como nós vimos aí o Miller falando, que o Flamengo nem precisou meter o pé para poder vencer o Santos. Outros comentaristas falaram que o Flamengo jogou mal. Na sua opinião, qual é a sua análise? Escreva nos comentários e o que você acha também. O Flamengo já contratou aí, se não me engano, 3 reforços, que é o goleiro Rossi, o Luiz Araújo, agora contratou o Alan do Atlético Mineiro e o técnico Jorge Sampaoli, como nós vimos o João Guilherme falando, insistiu e quer que o Flamengo insista na contratação do De La Cruz. Para você, esses reforços chegando, o Flamengo vai ser outro? Vai melhorar? Qual é a sua opinião? Escreva nos comentários, deixe aí a sua opinião. Lembrando que agora o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, dia 28. O Flamengo vai enfrentar o Alcas pela Libertadores da América, precisa somente de um empate para poder garantir a vaga para as oitavas de final da Libertadores da América. O Flamengo entra em campo às 9h30 da noite. Então, nação, muito bom dia, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês.